Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É com alegria no coração que estamos iniciando mais uma live, mais um tempo na presença do Senhor Jesus Cristo. Encontro de celebração, um dia muito especial hoje, porque nós vamos também, daqui a alguns minutos, assim, no final nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Espero que todos estejam com a sua mesa preparada, com o suco, o pão ali, prontinhos para no momento que nós pudermos juntos estarmos celebrando a ceia do Senhor, amém? Nós vamos nesse momento ler o trecho da palavra do Senhor, o Salmo de número 122, se você puder abrir a sua Bíblia, se você tiver a sua palavra aí com você, abra a sua Bíblia aí no Salmo de número 122, está assim dito, Salmo de Davi: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa do rei de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Eu quero ler só até aqui, amados, e quero ressaltar para você o primeiro versículo que diz: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Que você tenha essa alegria que Davi estava aqui expressando quando ele estava na casa de Deus. Que você possa se alegrar na presença do Senhor, que é digno de toda honra, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. E hoje nós aqui estamos para celebrarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça, e nós vamos dar início a esse momento especial orando a Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, te damos toda a honra e toda a glória nesta noite, Pai. Senhor, como é bom, como é agradável poder estar diante do Senhor, como é precioso poder contemplar a sua beleza, a sua santidade, o seu domínio, meu Deus. Senhor, que nesta noite o Senhor venha liberar do teu Espírito Santo, o Senhor venha liberar da tua graça sobre as nossas vidas. Nós queremos te adorar, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor. Pai querido, tu és bem-vindo neste lugar. Libera, Pai, o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós queremos ser impactados, ó Deus, pelo teu amor, ó Pai. Senhor, hoje é uma noite especial, onde nós vamos juntos aqui lembrarmos do seu sacrifício, daquilo que o Senhor fizeste por nós na cruz do Calvário. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pela sua infinita graça, Pai. Oh Deus, se assenta no trono da sua glória e recebe a nossa adoração nesta noite, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento, amados. Amém. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Vamos adorar ao Senhor. Gostaria que nessa noite você, aí na sua casa, não sei quantas pessoas estão aí com você, se você está sozinho, mas eu gostaria que neste momento você fechasse seus olhos e tirasse tudo que está na sua mente agora e focasse naquilo que é o principal nessa noite, que é o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa invadir a sua casa nessa noite. Que Ele possa trazer a paz, a cura, a libertação, restauração sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu não sei o que você tem passado, o que você passou durante a sua semana, mas nós estamos aqui hoje para glorificar o nome de Deus e exaltar o nome dEle. Em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos mais uma vez aqui, Senhor Jesus, te adorando.
Senhor é bem-vindo, Pai, nessa noite. Que o Seu Espírito Santo, Pai, possa vir, Pai, sobre nós nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, nós te desejamos, Deus, Teu Espírito Santo, Pai, vem sobre nós. Nosso amigo Santo Espírito, respiramos pelo Teu soprar, com Teu óleo venha nos ungir, e com Teu fogo, e com Teu fogo vem nos batizar. Senhor, o que faremos? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
irmãos, eu gostaria de falar algo. Durante essa semana, quando eu estava fazendo meu devocional, eu não pedi direção de Deus sobre o que ministrar hoje. Só disse assim: Deus, seja feita a sua vontade e não a minha. Que não seja eu, mas seja o Senhor. E quando Deus tocou no meu coração de cantar esse louvor, nessa parte que fala: faz de novo, o seu povo clama a ti. Faz de novo, o seu povo clama a ti. Deus, foi nitidamente, Deus falou no meu coração assim: por que vocês não têm clamado por mim? Por que, igreja, vocês não estão clamando por mim? Por quê? Então, nessa noite, quando nós estivermos declarando: faz de novo, o seu povo clama a ti, dê toda a adoração que você tiver nessa noite. O Senhor falou nitidamente no meu coração: por que vocês não estão clamando a mim? Com tantas coisas que têm acontecido, irmãos, por que nós não estamos buscando a Deus? Por quê? A começar em mim. Eu também sou falha, eu também erro, eu também tenho os meus defeitos. E eu cheguei em Deus, eu falei: Deus, tenha misericórdia, Senhor, nos perdoa. Porque o Senhor está todo o tempo conosco e nós não tiramos um tempo para poder clamar, para poder exaltar o nome dEle, glorificar a Ele. O que você tem feito? Deus está todo o tempo contigo e você não tem tirado um mínimo momento do seu dia para clamar a Ele. Então, que nessa noite você possa declarar de todo o seu coração. Coloque toda a adoração que você tiver. Esquece quem estiver aí do seu lado. Não fique focado em quem está aqui. Não foque em mim, no meu pai, na Mariane. Foque naquele que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que é Ele. É Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Clame a Ele, busque a Ele. É a hora, é o tempo. O que nós estamos fazendo, irmãos? Deus falou nitidamente: por que vocês não estão clamando a mim? É o momento, é a hora, irmãos. Declare de todo o seu coração: faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Pai, nós te desejamos, Senhor. Oh, Pai, seja bem-vindo, Pai, neste lugar, Senhor Jesus. Oh, Deus, que a tua glória reine aqui, Senhor. Santo, santo é o seu nome, Jesus. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer.
e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Senhor. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim, Jesus. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Declare isso nessa noite, irmão. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Eu só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Oh, 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 Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou, Senhor. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Jesus, nós queremos te ver. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Oh Deus, nós queremos te ver, Pai. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Nós queremos te ver, Senhor. Deus, nós queremos te ver, Pai. Contemplar tua face. Oh Senhor, vem sobre nós. Derrama, Senhor, do seu agir, do seu Espírito Santo, Pai. Oh Deus,
Deus, nós te amamos, Deus, nós exaltamos o seu nome, Pai. Não há nada melhor do que estar na sua presença, Deus. Deus, que nós possamos, Pai, declarar, Pai, que Tu és santo. Tu és santo, Pai, Tu és santo, exaltado, Pai. Oh, Deus, que o nosso foco, Pai, seja em Ti, Pai, e não nas coisas desse mundo, Pai. Oh, Deus, nós glorificamos o Seu nome, Senhor. Pois o Senhor é a única coisa que importa, Senhor. Senhor, o Senhor se entregou na cruz por nós. O Senhor derramou o Teu sangue pelas nossas vidas, Deus. Que nós possamos, Pai, agradecer, Pai, tudo que o Senhor já fez por nós, Senhor. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, Deus. Tenha misericórdia, Pai, da nossa nação, Senhor. Nós nos quebrantamos, Pai, diante de Ti. Nos derramamos, Pai, diante de Ti, Pai. Pois Tu és santo. Tu és santo, Pai. Tu és santo, 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 exaltado, Senhor. Oh, Pai, muito obrigada, Pai. Nós Te agradecemos, Deus. Obrigada, Pai. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo. Espero que você tenha sido tremendamente visitado pelo Senhor nesse momento de adoração ao Rei dos Reis, o Senhor que é digno de toda honra e toda glória. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é poderoso, Ele é grande. Quantos, eu imagino que você está sendo aí tocado pelo Senhor nesse tempo que nós estamos aqui adorando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é majestoso, Ele é grande. Que você possa abrir o seu coração nesta noite para que Deus possa falar com você, para que Deus possa tocar na sua vida, que você possa ser ministrado por esse Deus que é maravilhoso, amém? Daqui a alguns minutinhos nós vamos participar da ceia do Senhor, mas antes nós vamos também meditar na palavra, porque ela é especial. E sabe, amados, eu estive pensando esses dias sobre alguns assuntos, o que poderia se falar. Hoje é uma noite de ceia, então o tempo que a gente tem não é um tempo tão prolongado para se meditar de forma mais profunda em algum texto, né? A gente vai ser bem rápido naquilo que nós queremos transmitir, mas que você esteja com o seu coração aí preparado para aquilo que Deus vai falar. Antes da gente entrar na mensagem que eu gostaria de estar aqui falando com você, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Mateus capítulo 7, né? Mateus capítulo 7, praticamente ao final do Sermão da Montanha, tá? Não é isso que eu vou ministrar nesta noite, mas eu quero aqui deixar uma palavra para você meditar um pouquinho sobre esse tema, né? Sobre o prudente e o insensato. Não é esse o nosso título que eu quero abordar nessa noite, mas depois de Jesus fazer um discurso tremendo para aquela multidão, tinha uma multidão de pessoas lá ouvindo Jesus falar, né? E de repente no final daquele sermão Jesus fala algumas coisas que chamam a nossa atenção, e ele fala ali a partir do versículo 24, ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces sobre a rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica,
É como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva e transbordaram os rios, e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu estava pensando muito sobre esse texto, sobre essa referência de Jesus quando ele estava terminando o Sermão da Montanha. E é interessante que ele fala várias coisas ali no sermão, ele ensina muitos princípios, mas ele termina falando sobre praticar a palavra. E eu fiquei aqui pensando, e até anotei algumas coisas a respeito disso, procurei aí pela internet, Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer uma reflexão, todos os dias, amados. É importante que você faça uma reflexão daquilo que está acontecendo, daquilo que você está vivendo nesses dias. Por que eu digo você fazer uma reflexão? Porque através dessa reflexão eu vou descobrir se eu tenho aplicado tudo aquilo que eu aprendi a respeito do Senhor, enquanto eu tinha grande oportunidade de estar na igreja. Eu fiquei pensando isso. Nós tínhamos toda a oportunidade do mundo de vir à igreja. Domingo, sexta-feira, toda terça-feira você tinha a oportunidade de estar reunido lá com o seu irmão, lá no G100, você chegava lá, você abraçava, você tinha comunhão. Chegava no culto à noite aqui, a gente nos reunia, a gente nos abraçava, mas hoje, amados, nós não podemos fazer isso, nós estamos impossibilitados de estarmos juntos no mesmo lugar. Mas será que isso pode, de alguma forma, afetar a minha vida com Deus? Eu fiquei pensando a respeito disso. E às vezes, nós estamos sendo afetados simplesmente porque nós não estamos mais na igreja. Tem muitas pessoas que se sentem desanimadas. Eu não estou conseguindo ir na igreja. Amados, eu também gostaria que todos estivessem aqui, neste lugar, mas nós não podemos. Mas isso não pode, de forma alguma, atrapalhar a minha comunhão com Deus. Isso não pode atrapalhar a minha vida com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Por que não? Porque é exatamente o que Jesus falou para aquela multidão, que ele comparou o homem prudente e o homem insensato. O prudente, ele se prepara para quando vai vir a tempestade, para que ele permaneça fiel, firme, que ele não venha a ser abalado. Enquanto que o insensato, muitas vezes ele não se prepara para aquilo, Amados, nós tivemos toda a oportunidade do mundo para estarmos preparados. A gente sempre vinha falando que poderia chegar um tempo em que nós não poderíamos estar na igreja. A gente falava de uma perseguição que poderia acontecer, de alguém chegar e falar: não, nós não queremos mais igreja aberta. Estávamos pensando nisso, mas, amados, olha o que Deus fez com a igreja no mundo inteiro. As igrejas precisaram parar de se reunir nos templos e ir para as suas casas, para que eles pudessem ter comunhão com o Senhor. Aí entra em teste, eu diria assim, os alicerces. É aí que vai entrar essa questão que Jesus falou com aqueles discípulos. Então eu gostaria que você hoje pensasse um pouquinho, aonde que eu estou encaixado dentro dessa situação? Será que eu tenho sido prudente ou eu estou sendo insensato na minha maneira de agir com a palavra de Deus? Eu quero deixar essa palavra para você nesse comecinho aqui da mensagem, Não é ainda o que eu gostaria de compartilhar, mas eu quero que você pense um pouquinho sobre isso, Você analisasse essa questão: será que eu tenho sido prudente hoje com tudo aquilo que eu tenho recebido do Senhor, Será que eu estou construindo a minha casa sobre a rocha, para que a hora que vem a tempestade, como nós estamos vivendo hoje, tempestades, e as tempestades elas são fortes, e às vezes elas podem nos abalar, mas que você possa permanecer firme na presença desse Deus que é soberano. Aleluia, glória a Deus. Eu vou convidar você a abrir aí agora a sua Bíblia comigo, lá em Abacuque,
Abacuque. Deixa eu só abrir aqui, amados. Abacuque. Nós vamos meditar rapidamente nesse texto, capítulo 3, né? Abacuque está quase no finalzinho do Velho Testamento, viu? Para você não se preocupar, né, em abrir aí, está quase no finalzinho. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, tá? Abacuque, capítulo 3. Versículos 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, queridos. Diz assim: melhor, 17. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Mesmo que não floresça a figueira, mesmo que não havendo uvas nas parreiras, né? Mesmo que não haja folhagem, mesmo que as plantações não deem o seu fruto, né? Mesmo que não exista mais os animais lá nos currais, mas eu poderia transicionar isso para a nossa realidade hoje. Mesmo que muitas vezes você não tenha mais a oportunidade de trabalhar como muitos estão vivendo nos dias de hoje, mesmo que muitas vezes você possa levantar e não tenha tanta saúde como que você gostaria de ter, né? Mesmo que às vezes te falta a alegria, mesmo que te falte o pão, mesmo que te falte algumas coisas que são básicas, será que nós poderíamos dizer, como aqui o profeta Abacuque, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação? Queridos, talvez seria mais fácil quando a gente declara uma palavra de vitória no meio da abundância. Seria mais fácil a gente declarar bênção ou felicidade, alegria, quando nós estamos num dia ou num tempo de bonança, de tranquilidade, de paz. Seria mais fácil, não é verdade? Mas será que nós estamos preparados para nos alegrar em tempo de crise, em tempo de escassez, né? E o tema que eu queria abordar é esse: esperança em tempos de crise, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos, aqui é uma outra versão, viu? E os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Abacuque viveu num tempo de escassez, profeta que sofreu muito no tempo em que a nação estava sendo atacada, exilada, o povo estava sofrendo pela escravidão, mas ele começa dizendo aqui algo tremendo, amados, e eu queria que você hoje pensasse sobre isso, né? Mesmo no meio de toda a pandemia que nós estamos vivendo, será que nós estamos prontos a declarar essas palavras? Os tempos são de crises. Essa é uma situação presente na nossa vida hoje, né? Seja na vida familiar, seja na vida profissional, seja na vida individual, é isso que nós estamos vivendo hoje. Mas como proceder nesses momentos de aflição? Qual deve ser a conduta de um cristão autêntico? Como que nós devemos nos comportar hoje? É interessante, eu comecei falando lá de Mateus, eu nem tinha parado para pensar nisso, né? Mas é interessante que vai se encaixar dentro do que nós estamos falando aqui, né? Se encaixa dentro desse contexto que Abacuque aqui estava apresentando. Então aqui nós vamos olhar um pouquinho para a experiência desse profeta,
e tirarmos algumas lições para a nossa vida, né? Que você possa compartilhar comigo dessas lições. Diz assim, né? Uma declaração de confiança em tempos de crise. Nós precisamos, no mesmo tempo que nós estamos vivendo, seja ele bom ou ruim, ter uma declaração de confiança. Abacuque enfrentou momentos de muita adversidade. O povo vivia da agricultura, o povo naquela época vivia da agricultura. Só que tudo estava sendo destruído. A cidade se transformou num deserto. Até o plano de Deus não estava sendo entendido corretamente. E amados, você já parou para pensar? Está difícil da gente entender toda essa situação que nós estamos vivendo, não é verdade? Por mais que a gente pergunte para Deus, parece que tem hora que Deus não quer responder. Parece que Deus não quer deixar bem claro o que Ele pretende, o que Ele quer que aconteça. Parece que Deus está guardando algo para nós, para a igreja, né? Então tem horas que nós não conseguimos interpretar, né? Que até o plano de Deus, muitas vezes, parece que a gente não consegue entender. Era assim a vida naquela época de Abacuque. Porém, amados, ele apresenta uma declaração de confiança total em Deus. E é assim que eu e você precisamos reagir nos tempos em que nós estamos vivendo. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos ter a reação como Abacuque teve. Uma reação onde ele olhou para a situação, mas ele estava fazendo uma declaração de confiança em Deus, né? O texto diz ali que ele fala assim: todavia me alegro no Senhor. Todavia me alegro no Senhor. Independente. Essa palavra todavia, ela dá ali uma expressão de que nada daquilo importava, mas ele tinha algo que direcionava ele a ter uma comunhão mais profunda com Deus, né? Então, é importante você perceber que esse termo ali, todavia, quebra aquela expectativa de tragédia que o profeta vinha descrevendo e coloca a confiança em Deus. Parece que ele muda o paradigma que eles estavam vivendo, né? Ele muda aquela situação e passa a olhar por uma outra ótica, diferente daquela que eles estavam olhando. Eu começo a pensar também quando Josué e Calebe, junto com os outros 10 príncipes que foram espiar a terra prometida, eles voltaram com os relatos para Moisés, e os 10 chegaram para Moisés e disseram assim: olha, nós não podemos, realmente a terra tem tudo isso que foi falado, mas a gente não pode entrar lá. Por quê? Porque lá tem gigantes, e nós não podemos com aqueles homens. Mas a ótica de Josué e Calebe era outra, e aqui nós poderíamos também colocar: todavia Josué e Calebe teve uma outra visão da situação. Eles não olharam para os gigantes, mas eles olharam para as bênçãos de Deus. Eles olharam para a promessa que Deus tinha dado para eles. Queridos irmãos, que você esteja olhando para as promessas de Deus para a sua vida, não para aquilo que está à sua volta. Não é fácil, né? Eu sei que você diria assim para mim: mas pastor, você não está vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu sei. Cada um de nós estamos vivendo uma experiência diferente todos os dias. Mas se nós aprendermos a declarar confiança em tempos de crise, nós vamos superar. Segunda coisa que eu anotei aqui é que nós precisamos ter uma declaração de alegria em tempos de crise. Declaração de alegria. O profeta Abacuque canta em tempos de crise, né? Aqui diz que ele mais ou menos estava cantando, é um hino que parte de um coração marcado pela dor e sente que os tempos são difíceis. Nestas horas de aflições é que o povo de Deus mais deve adorar, né? Nas horas da perseguição é o momento que mais nós devemos adorar ao Senhor. Eu diria para você, por exemplo, como Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles tinham tudo para reclamar com Deus, porque à volta deles a situação era completamente contrária.
mas eles começaram a adorar ao Senhor. E na adoração, nos louvores, eles foram libertos. Terceira coisa que eu gostaria aqui de compartilhar com você: nós precisamos ter uma declaração de vitória em tempos de crise. Declaração de vitória. A confiança e a alegria demonstradas por Abacuque eram reflexo da certeza absoluta, e não apenas uma convicção da vitória que Deus concede. Ele tinha certeza absoluta de que Deus estava com ele naquela situação. Para o cristão, a crise espiritual é a mais dramática. Claro, mas quando a gente vive uma crise espiritual, é algo assim que nos assusta. Começamos a olhar para o tamanho do problema e deixamos de olhar para Deus. O que aconteceu com Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas? Lembra da passagem? Pedro começou a andar sobre as águas. Só que o que aconteceu? Ele, ao invés de olhar para Jesus, ele começou a olhar para as águas e ele começou a afundar. Então, quando nós passamos por algumas situações, e começamos a olhar para o tamanho desses problemas, e deixamos de olhar para Deus, nós podemos afundar. Agimos como se tudo estivesse consumado, acabado, Cometemos o erro de condenar, de conceder ao inimigo, melhor dizendo, a possibilidade de colocar muitos empecilhos na obra que Deus quer fazer na nossa vida. Então, queridos, nós precisamos ter uma declaração de vitória em tempos de crise. Eu preciso abrir a minha boca e declarar vitória. Declarar vitória. Eu estava ouvindo agora há pouco, antes de vir para a igreja aqui, um depoimento de um pastor, apóstolo, ele falando que ele contraiu essa enfermidade, a Covid-19, Inclusive ele está em tratamento. Mas ele achei interessante, eu ouvi um pedaço só do depoimento dele. Mas ele dizendo o seguinte, que ele estava convocando todos aqueles que já passaram por essa situação, que já passaram por essa enfermidade, já foram curados. Ele falou: eu vou fazer isso, eu estou esperando quando terminar todo o meu tratamento, eu vou fazer isso. Mas ele estava assim convocando aqueles que já passaram por isso, para que eles testemunhassem como foi o livramento deles, o tempo em que eles passaram por aquela aflição, daquela doença, o desespero. Porque, amados, imagina, a pessoa que contrai essa doença hoje, ela já fica com aquele sentimento: será que eu vou morrer? Que a gente vê tantos aí morrendo, e a gente fica naquela, eu não quero pegar essa doença de jeito nenhum, porque se eu pegar eu vou morrer. A pessoa entra em desespero, E ele falando a respeito disso, que nós precisamos pegar essas pessoas que já foram curadas e elas testemunhar, para que as outras possam ser fortalecidas. E é isso, amados, é ter uma declaração de vitória em tempos de crise. É quando nós abrimos a nossa boca e começamos a declarar a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Não sabemos o que vai acontecer, mas devemos esperar o sobrenatural de Deus atuando com alegria, Então, queridos, eu quero terminar, essa reflexão com você. Como eu disse, não é uma mensagem, não é uma palavra, porque daqui a pouco nós vamos também celebrar a ceia do Senhor, mas eu quero também terminar, citando aqui um texto que não estava no script aqui, mas eu vou citar Romanos capítulo 8, versículo 37 a 39, Não importa qual a crise que esteja enfrentando hoje, acredite que o Senhor irá sustentá-lo e lhe conduzir para a vitória. Lembre-se que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu já preguei isso algum tempo atrás. Nada. Lembre-se disso. Sabe, amados, às vezes a gente, quando nós estamos passando por alguma crise, parece que a gente perde a percepção daquilo que a palavra de Deus declara sobre nós.
Eu confesso para você, amados, que eu já vivi momentos assim também, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas ele é pastor, ele nunca teve nenhum problema, nunca... Não, amados, a gente enfrenta problemas porque nós somos iguais a todo mundo, né? Somos iguais a todo mundo. E às vezes a gente para naquela situação e parece que os problemas se tornam tão grandes que a gente não consegue enxergar. Mas tenha Romanos 8, versículo 37 ao 39 como algo assim, né, sobre a sua vida, para que você entenda, né, que nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem mesmo o Covid-19 aí, né, que hoje é o que mais tem sido falado em todos os locais, né? Você liga a televisão, está falando lá do coronavírus. Você vai lá no jornal, está falando do coronavírus. Você passa numa rodinha de pessoas, eles estão falando sobre o coronavírus. Em todos os lugares que a gente passa, o que a gente mais escuta são as notícias, e nem sempre, amados, ou melhor, a grande maioria das vezes, são as notícias ruins. Você viu? Morreu tantas pessoas assim. Você viu fulano assim, lá, olha, tem alguém na família dele que morreu, né? Amados, infelizmente a gente vai perder algumas pessoas, né? Mas nós precisamos entender que nada pode nos separar do amor de Deus. Que você guarde essa palavra no seu coração, né? Que você possa lembrar, né, desse texto, esperança em tempos de crise. Abacuque capítulo 3, versículo 17 a 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, ou seja, e o produto da oliveira não deu fruto, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Mesmo que falte tudo, o Senhor não te abandona, meu irmão, Ele está com você. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes da gente orar pela ceia, fazer aqui um apelo, né? Eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo, né? Mas é bem provável que alguém vai assistir essa live, talvez não seja agora, mas pode ser que mais em outro momento, e que se você não tem Jesus no seu coração, e você gostaria nesta noite de falar assim, eu quero Jesus, eu quero entregar a minha vida nas mãos do Senhor, eu quero orar com você nesse momento. Se você se coloca, se você se encaixa dentro dessa situação, se você precisa de Jesus, eu quero orar com você agora. Repete essa oração comigo, diga assim, Senhor Jesus, neste momento, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu quero ter uma nova vida. Por isso, neste momento, eu o aceito como o Senhor da minha vida. Amém? Glória a Deus. Se você fez essa oração e você quer realmente esse Jesus, pode nos procurar, nós estamos de braços abertos para ajudar você a ter essa nova experiência com o Senhor Jesus. Mas não deixe para amanhã, tá bom? Às vezes a gente deixa as coisas passarem, né? E aí a gente vai protelando, e as oportunidades passam e às vezes elas não voltam mais. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que é entregar a sua vida para Jesus, tá bom? Pode nos procurar que nós estamos à disposição para estar ajudando você na sua decisão. Nós vamos nesse momento celebrar a ceia do Senhor, né? Você na sua casa aí, já prepara aí o suco de uva, o pão, nós vamos estar celebrando nesse momento a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, momento profético. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 22, eu vou ler esse texto aqui, depois a gente vai lá para o texto principal, né? Mas em Lucas, capítulo 22, versículo 7, começa assim: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal.
Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vá preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles, e ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não bebereis outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amém. Até aqui por enquanto, queridos. É interessante, Jesus estava nos seus últimos dias aqui na terra. Então ele orientou Pedro e João a ir em determinado lugar, porque lá ele estaria reservado um lugar ali para que pudesse celebrar a Páscoa, né? A ceia. Então Jesus pede para que eles vão lá, preparem a mesa, né? E lá quando eles chegaram, Jesus então oferece o pão para que eles pudessem ali comer juntos. Hoje nós não estamos podendo fazer isso, amados, né? A gente fazia, né, a troca do pão e do suco de uva. Hoje a gente não pode fazer isso, porque devido às orientações, né, que tem sido feita, nós não podemos mais compartilhar, né, o pão e nem o suco de uva. Mas nós vamos participar, você na sua casa, eu estou aqui, tem o pão, tem aqui o suco de uva. Mas é interessante que Jesus falou algumas palavras para os discípulos ali. Ele disse assim, né: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Ou seja, Jesus estava às portas de ser preso e ser crucificado. E ele queria participar ali com eles. E ele fala: pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Jesus estava falando de algo no futuro. Estava falando de algo lá no futuro. Ele estava dizendo que vai chegar um dia em que nós vamos nos assentar com Ele novamente para celebrarmos as bodas do Cordeiro. Então, todas as vezes que nós nos preparamos e nos reunimos para celebrar a ceia, nós estamos lembrando tanto da morte de Jesus, mas também estamos nos preparando para esse grande dia que nós vamos cear com o Senhor, né? Lá em 1 Coríntios, né, capítulo 11, quando Paulo, usando praticamente as mesmas palavras que Jesus utilizou, mas ele também fala algumas coisas que eu quero destacar, né? Ele diz assim, ali no versículo 26 do capítulo 11 de 1 Coríntios: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Paulo já fala sobre examinar-se, e também ele fala sobre discernir, né? Aí a gente vai para um lado de que nós precisamos aprender a discernir. Eu só vou entender a respeito da ceia quando eu recebo Jesus como Senhor da minha vida, quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, quando eu
assuma um compromisso de fazer parte do reino do Senhor, né? Então, quando nós aceitamos Jesus, quando nós passamos pelas águas do batismo, nós podemos participar da ceia do Senhor, né? Então, eu vou convidar você aí a pegar o pão e o suco de uva. Nós vamos orar consagrando e logo após a oração você vai participar desse momento. Pai santo e eterno Deus, aqui está, Senhor Deus, o pão que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Também o cálice, que é o sangue do Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Que esta palavra tão especial, meu Deus, ela possa encontrar em nossos corações lugar onde ela vai florescer, onde ela vai frutificar, meu Deus. Senhor, nos ensina através desta aliança a mantermos firmes a nossa vida no Senhor, ó Pai. Que nesse momento o Senhor possa, Pai, estar trazendo para nós, ó Deus, força, graça, alimento, através aqui, ó Pai, desta ceia, Pai. Nós consagramos, nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, o pão e esse suco de uva que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Diz assim então, no versículo 24, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Amém, queridos, vamos comer juntos o pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Aqui nós temos o cálice que representa o sangue do Senhor Jesus. Por isso, nesse momento, vamos tomar juntos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, meu Deus, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Deus, o Senhor é poderoso, Pai. Nesta noite eu sou grato a Ti, Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade. Pai amado, que o Senhor venha selar sobre as nossas vidas, ó Deus. Oh, Senhor, renova, Pai, fortalece cada irmão nesse momento, Pai. Visita cada um deles, aonde eles estão nas suas casas, ó Pai. Que eles possam ser cheios, ó Deus, da Tua graça. Que eles possam ser cheios do Teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus. Visita, Senhor Deus, agora, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz, ó Deus. E hoje nós aqui estamos para celebrarmos a nossa aliança em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Que você possa ser cheio da graça do Senhor nesse momento, meu irmão. É tempo de festa, de alegria, de esperança na presença desse Deus que é maravilhoso. Glória a Deus, amém. Nós vamos nesse momento ofertar ao Senhor, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, né? A gente conhece muito bem a história do rei Davi. Davi foi um rei, segundo a Bíblia, que ele tinha o coração, né, voltado para Deus, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus. A gente percebe Davi, esse rei tremendo, mas ele tinha um grande desejo de construir o templo, o lugar onde a arca pudesse ser colocada, né? Claro que Deus não permitiu que ele fizesse isso, né? Mas ele fez algo assim tremendo.
Aqui no capítulo 29 de 1 Crônicas, né, no versículo 5 está assim escrito: para o trabalho em ouro e em prata e para todo o trabalho dos artesãos, agora quem hoje está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Ele fez uma pergunta, porque Davi anteriormente já tinha doado muitas riquezas que ele tinha para a construção do templo. E ele então convoca o povo a ofertar ao Senhor. E ele fala assim no versículo 6: então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100, e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Ofertaram de forma espontânea, né? E depois, se você quiser ler, tem aí uma relação do que eles ofertaram, a quantidade daquilo que eles ofertaram. Versículo 9 fala assim: o povo alegrou-se diante das atitudes dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi também encheu-se de alegria. Amados, com certeza Deus se alegra com a nossa fidelidade, né? Deus se alegra quando nós somos fiéis ao Senhor. Então, nesse momento, nós vamos estar orando pelas ofertas, pelos dízimos, né? Se você está aí na sua casa, com a sua oferta, o seu dízimo separado, nós vamos nesse momento orar. A gente tem uma forma em que você pode estar mantendo a sua fidelidade, dízimo e oferta. Nós temos uma conta onde você pode fazer um depósito ou uma transferência bancária. É só entrar em contato conosco ou na nossa rede particular ali no Facebook. Geralmente a gente posta ali a maneira que você pode fazer isso, ou pelo WhatsApp. Mas é só nos procurar que a gente vai estar orientando você como que você pode fazer isso, tá bom? Os amigos que nos assistem, se você também tem o desejo de estar ofertando e dizimando no nosso ministério, é só falar conosco que nós vamos estar orientando você como que você pode fazer. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, nesse momento nós somos gratos a Ti pelas ofertas, pelos dízimos que têm sido entregues ao Senhor. Ó Pai, eu tenho visto a fidelidade de muitos irmãos, ó Deus. Eles, mesmo nesse tempo que estamos vivendo, eu tenho percebido que o Senhor não tem deixado faltar para eles, porque eles têm sido fiéis a Ti, meu Deus. Que o Senhor continue multiplicando sobre a vida de cada um, sobre cada família, Pai, derramando paz, alegria sobre cada um, sobre a Tua igreja também, ó Pai, trazendo prosperidade, meu Deus, para cada um. Em nome do Senhor Jesus nós oramos nesse momento, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar aqui alguns recados para os irmãos. Nós já estamos chegando ao final do nosso encontro de celebração, mas eu vou passar alguns recados. Primeiro deles, terça-feira, às 20 horas, nós temos o G100, tá? É uma live também, porque ainda nós não temos uma orientação de como vai acontecer. Se tiver alguma mudança, a gente vai comunicar aos irmãos, mas então na terça-feira, às 20 horas, nós temos também a live do G100, tá bom? Na terça-feira, tá certo? Na terça-feira a gente vai estar fazendo a live dos G100s. E na sexta-feira nós vamos ter o Encontro da Vitória. Na sexta-feira, Encontro da Vitória às 20 horas. Tudo como live ainda, queridos, tá bom? Por quê? Porque nós não sabemos se vai ter alguma mudança nessa semana. Se tiver alguma alteração, se tiver algum decreto do prefeito liberando com restrições a volta dos cultos presenciais, a gente vai comunicar a vocês. Mas por enquanto, nós vamos manter ainda do jeito que está acontecendo essa semana, tá bom? Então esses são os dois compromissos que nós temos nessa semana. Hoje a ceia, como nós já acabamos de celebrar, seria o dia também do quilo do amor. Então eu peço a você que tem na sua casa aí algum alimento que você separou,
é só nos comunicar que a gente passa na sua casa, né? A gente aproveita, ora pela sua vida, e aí você pode estar entregando o seu alimento, a sua doação, para que nós possamos alcançar famílias, né, que estão necessitadas, tá bom? Não tem problema que hoje é o domingo, você ainda não entregou, mas essa semana, você pode entrar em contato conosco, que a gente pode passar na sua casa para pegar aí os alimentos, tá bom? Eu acho que esses são os nossos recados que nós teríamos para essa semana, mas como eu falei, amados, estejam atentos às nossas redes sociais, porque é através dela que nós vamos estar nos comunicando com vocês, tá certo? Nós vamos orar encerrando essa live, mas antes eu quero dar aqui, nós vamos orar também. Lembra-se, acho que até vocês viram aí, mas esse pastor amigo nosso, ele veio a falecer lá de São José do Rio Preto, né, devido a essa doença, a esse vírus. Ele e a esposa contraíram essa enfermidade e infelizmente ele veio a óbito, né? Provavelmente por complicações, né, que talvez ele já deveria ter algumas complicações, mas ele acabou vindo a óbito. Eu não sei a situação da esposa, né, mas infelizmente ele veio a óbito. Ele chamava José Roberto, né, e a gente tem que orar pela vida dele. Tem uma irmã lá em Sertãozinho que, graças a Deus, ela está em fase de recuperação, a Lídia, aquela que nós pedimos oração. Nós recebemos um vídeo dela, né, já no quarto, né, ainda necessitando de oxigênio, mas já não está mais na UTI, já está no quarto, né, recebendo carta dos filhos, dos netos lá, das pessoas da família, e é um sinal de que ela está em recuperação. E tantos outros que precisam das nossas orações. Nós vamos orar então, terminando esse culto, né, e que Deus esteja abençoando a todos. Senhor, obrigado, Pai amado, por mais essa reunião maravilhosa, pela oportunidade, meu Deus, de estar com esses amados irmãos, cantando, adorando ao Senhor, ó Pai, meditando na sua palavra, participando da ceia do Senhor. Meu Deus, muito obrigado por tudo isso, meu Deus, por o Senhor ter nos proporcionado, Pai, esses momentos. Eu agradeço pela vida de cada irmão envolvido, meu Deus, aqui nessa situação, ó Pai, tanto aqui à frente nas câmeras, como também por trás das câmeras, ali, ó Pai, atuando para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Eu oro também por todos os nossos amados irmãos que estão nas suas casas, que o Senhor possa guardá-los nesse momento, meu Deus, e preparando uma semana de vitória. Oramos por aqueles, ó Deus, que perderam seus entes queridos, ou estão, ó Pai, impossibilitados, estão enfermos com essa doença, que o Senhor esteja trazendo recuperação para essas vidas, ó Deus, que o Senhor esteja guardando cada um, ó Pai, debaixo das suas mãos santa e poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, meu irmão. Deus te abençoe, um grande abraço e uma boa noite para todos.